o Fernando Diniz não tem trabalho assinado, cara. Desculpe, vai Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Vasco, cara, o final é sempre trágico. E acho que a opção do Vasco para contratar o Fernando Diniz com viés de acesso, com esperança de acesso, foi um tiro na água, e está lá a dupla que naufragou no São Paulo no início do ano, em janeiro. Não passou nenhum ano. Alexandre Pássaro e Fernando Diniz. Não vai, cara. Salve, família vascaína! Tá aí a opinião do Arnaldo lá no canal All Sport. O Arnaldo, que é um jornalista, né? Já trabalhou aí em Sport TV, ESPN, é São Paulino, tem um canal aí também que cobre o São Paulo e conviveu aí diariamente, né, com Pássaro e Fernando Diniz, que trabalhavam no São Paulo, que não deu certo. E essa dupla, mais uma vez aí, fracassa no Vasco da Gama e ele critica bastante ali. E aí eu quero a sua participação. Esses dois deveriam ficar no Vasco? Vou começar a minha aqui, família vascaína, com o seguinte: acho que o Diniz não tem culpa de nada, de nada. O Arnaldo critica aí os trabalhos, fala que ele não deu certo no São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense, Santos, mas eu acho que o Diniz não pode ser crucificado pelo trabalho que ele fez no Vasco. A gente precisa entender que as escolhas erradas, a montagem, o planejamento foi feito pelo Alexandre Pássaro. E dentro do trabalho do Alexandre Pássaro vieram 3 treinadores: Cabo, Lisca e Fernando Diniz. Todos não deram certo, porque a gente vai crucificar o Diniz. Então, acho sim que o Diniz deveria continuar no Vasco e o Pássaro deveria ser mandado embora. Fica aquela questão, torcida vascaína, que o Vasco ainda tem 4 jogos na competição: Vitória, Vila Nova, Remo e Londrina. 4 jogos que não vão servir de porra nenhuma pro Vasco. Essa é a verdade. Então, se essa diretoria fosse séria, né, não fosse omissa, uma merda, o planejamento já deveria estar começando agora. Essa é a realidade. Porque o Vasco vive seu pior momento esportivo. E aí você vai deixar para tomar decisões depois de 4 jogos que não servem de porra nenhuma pro Vasco? É isso mesmo? E aí tem muita gente questionando o trabalho do Alexandre Pássaro. Nós, torcedores, eu acho que é unânime. Aqueles que passam pano, aqueles que é salgadete, aqueles que defendem o leve, é unânime. O Pássaro, ele tem que sair do Vasco depois de uma coletiva desastrosa, uma coletiva patética. Quem acompanha o Casemiro viu lá os cortes dele criticando o Pássaro, e eu concordo com tudo. O Pássaro, ele foi pra coletiva pra não falar que errou, que trabalhou muito e que não cometeu erro nenhum. E o Vasco, no seu pior vexame na história, e o cara numa coletiva desastrosa dessa, ele não pode ficar no Vasco. E aí, vou trazer aqui 2 matérias que a Net Vasco destacou em relação a isso. Primeira, do De Aranha, na Rádio Tupi, falou: trouxeram um rapaz sem conhecimento nenhum da competição. Não só isso, De Aranha, mas é um cara que não entende porra nenhuma de bola, essa é a verdade. Que não tem contatos nenhum, que não tem um trabalho que possa demonstrar realmente que merece estar no Vasco da Gama e um trabalho que realmente vai agregar no ano que vem. Então, hoje, ele deveria ter saído já ontem, para ontem, a demissão do Pássaro. E outra, tá aqui na Net Vasco também, essa informação é da All Sports também, que tá aqui, ó. Pássaro tem trabalho contestado no Vasco e sua permanência pode rachar base política de Jorge Salgado. Realmente é de assustar que ainda tem alguns que defendam a permanência. Eu digo internamente, que defendam a permanência do Alexandre Pássaro dentro no Vasco. Participou, planejou o pior momento da história esportiva do Vasco da Gama. Disputar uma Série B e ficar nessa Série B com uma folha salarial maior da competição. Não só isso, como o Mauro César trouxe aqui, é a 10ª folha do futebol brasileiro. Realmente é inacreditável o que essa gestão faz. Esperar as 4 partidas que não servem de nada para tomar algum tipo de decisão. Já deveria estar começando o planejamento. Pássaro embora, permanência de Diniz, Zeca não fica, Marquinhos Gabriel vai embora. Tem que começar para ontem. E a gente vê que essa gestão é realmente uma incompetência danada e que, sinceramente, com eles lá dentro, o Vasco não sobe ano que vem de novo. Vai ser muito difícil o Vasco subir com essa merda que tá lá dentro. E aí, família vascaína, vamos trazer aqui ontem, teve a live lá dos cancelados, e aí não tem passador de pano. Não tem jornalista que cobre o Vasco que é passador de pano. Os caras vão falar a realidade. Vão falar aqui do Jorge Salgado, vão falar do Carlos Leite,
e vão falar também do Alexandre Pássaro. Por favor, acompanhe esses cortes que eu fiz, porque, cara, esse é o grande problema do Vasco. Política e profissionais que não têm capacidade alguma de estar no Vasco, além de uma gestão totalmente amadora, e eles vão falar isso tudo aqui, não vão passar pano. E no final do vídeo eu vou passar aqui também os torcedores, o Levin cobrando os torcedores em relação a esse sentido também. Se liga só. O Vasco concorda com o torcedor? Pássaro, Salgado e Carlos Leite são culpados. O Alexandre Pássaro, ele ganhou uma importância e um tamanho no futebol que eu e outras pessoas, outros executivos, eu não sou executivo, mas eu escuto de vários executivos. Outros executivos ali. Não, ele virou executivo. Virou. É que assim, eu falo muito pouco com o jogador, ao contrário de vocês que falam muito com o jogador. Eu falo muito com o presidente de clube e executivo de futebol. E entre os executivos de futebol, poucos caras entendem por que o Pássaro tem tanto moral. Como é que o Pássaro chegou a ocupar um cargo de gerente executivo do São Paulo e depois foi pro Vasco como o salvador da lavoura. E eu fiz até um levantamento hoje cedo. O Pássaro chegou a 12 rodadas do fim do Brasileiro passado, na Série A. Aí a situação era muito difícil, eu acho que não dá pra culpá-lo pelo rebaixamento do time. Mas vocês vão lembrar, o Vasco não ficou entre os 4 primeiros no Campeonato Carioca. Ele foi disputar a Taça Rio, que era aquele torneio pro 5º ao 8º. Na Copa do Brasil, acabou eliminado pelo time de verdade. Também, os dois. Eles se encontraram, inclusive, na final da Taça Rio e o Vasco perdeu pro Botafogo. O Alexandre Pássaro, ele ganhou um tamanho que não existe. Ele não tem essa capacidade. O nível de reforma. O Vasco hoje tem uma das maiores folhas salariais da Série B e nunca esteve no G4 ao longo de toda a segunda divisão. Não é que dormiu uma noite de quarta para quinta, nunca passou. A melhor posição do Vasco foi um 5º lugar. E isso está muito associado ao nível de contratações. O trabalho do Anderson Moreira no Botafogo é excelente, mas o Botafogo mandou muito bem na contratação de atletas. Foi buscar o Luiz Oyama no Mirassol aqui no Campeonato Paulista, fez um baita campeonato. Foram vários jogadores que chegaram absolutamente desconhecidos e deram muito conta do recado. O Pássaro não. A impressão que eu tenho é de que o Vasco imaginou que passaria pela Série B de passagem. E não é assim. Não, e o Pássaro, vou passar pro Ale, que ele falou dessa situação, ele é o garoto do Carlos Leite. Isso aí todo mundo sabe. É a indicação do Carlos Leite. Uma das reclamações, a principal reclamação da torcida do Vasco, é que o Carlos Leite manda no clube e tem parcela de razão, porque ele tem muito poder lá dentro. Eu não digo que ele manda no clube, mas ele tem muito poder lá dentro, até porque já emprestou dinheiro, muito dinheiro, pro Vasco. E tem essas coisas do futebol que eu não concordo, que é aceitar dinheiro emprestado de empresário, irmão. Não é aceitar, né? Vai mandar no clube, pô. Não é aceitar, né? É um pedido desesperado, né? O que acontece normalmente é o seguinte, essa é a prática. O clube tá perto de... chegando ali nos 3 meses sem pagar, e aí eles têm que pagar de qualquer jeito, e não tem de onde tirar, e ao invés de tentar outro tipo de solução bancária, às vezes nem pode mais no banco, né? Eles vão e recorrem ao empresário, que fica ali só esperando a administração ruim chegar até eles. Quando chega, eles são muito solícitos. Mas não é porque eles são bonzinhos, gosta do clube, gosta do jogador, gosta de... Uma informação rápida antes de devolver para o Pilha, o Riquelme, que talvez hoje seja o jogador mais promissor entre os atletas que subiram da base, ele tinha procuração com um amigo do Neymar, aquele irmão do Neymar, né? Aquele meu irmão do Neymar e tal. O Joclésio. Isso, Joclésio. E aí, do nada, da noite pro dia, quem é o novo empresário do Riquelme? Carlos Leite, por causa das influências, por causa das parcerias. E aí até tô com a Lê, na teoria o empresário é o grande vilão, mas na prática é que os clubes são muito mal administrados. O Carlos Leite emprestou caminhões de dinheiro ao Vasco da Gama e por conta disso ele acaba tendo alguma série de privilégios. O Vasco da Gama precisa, se eu sou presidente do Vasco, nessa segunda-feira, cara, o dia de ontem foi um dos maiores vexames da história do clube. O Vasco pela primeira vez não vai conseguir subir de primeira na segunda divisão, vai jogar 2 temporadas de Série B, isso nunca havia acontecido, e o Vasco com uma das maiores folhas tomou 4-0 do Botafogo em casa. Alguma coisa precisa ser feita. E eu, na condição de presidente do Vasco hoje, anunciaria uma coletiva para confirmar ou para revelar, para anunciar a demissão de Alexandre Pássaro e a reformulação para 2022. Não sei se é que precisa ver se a gente, quando você fala isso, Nicola, você me desculpa, mas a gente está sugerindo uma inocência que talvez acabe contaminando o torcedor. É que assim, para alguns dirigentes, não é só o desempenho. Para alguns dirigentes, o desempenho está em último lugar. Eu acho que é muita inocência acreditar que não tem muita gente mordendo nessa história toda. E o cafezinho, isso que é uma coisa que é revoltante, assim, o cafezinho de qualquer negociação dessa é muito dinheiro, é muito mais dinheiro do que quem trabalha. Só o cafezinho de uma negociação dessa. Só você pegar, 0,5% vai ser teu daqui, quando a gente... É muita coisa. Então eu me reservo o direito de suspeitar que não tem muita gente envolvida, porque se a gente sabe dessa prática, você acha que quem convive, quem tá lá no clube todo dia não sabe? É a mesma coisa que eu falo assim, contratou o da mãe, o da avó, por tanto dinheiro e não sei o que, papapá. Você acha que os caras não sabem que o da mãe, o da avó, o da tia, não vale isso? O cara que vive no futebol? O cara sabe. Então, eu acho que tem coisas, não só negociações, mas permanências, manutenção, que não são bom pro clube, mas são bom para alguém. Olha, isso fica visível. Olha a guerra que é dentro do Vasco para assumir a presidência de um clube que está quebrado, de um clube que está cheio de pressão. Para que esses caras querem tanto entrar lá dentro? Exato. Então, não é só o Vasco, não. Qualquer clube que está falido, você vai ver, tem uns 7 candidatos. A portuguesa. E outra, o Maurício me mandou aqui, ele mandou um superchat pro Alê, e ele bota, Pilhado, seja sincero, o vestiário do Vasco tá rachado, que o Castanho e o Cano se pegaram no jogo de estreia. Cara,
Para mim não é vestiário. Para mim não é vestiário. Até mal que o Nicola falou, você falou do Riquelme, né, Nicola? Eu nem sabia que ele tinha saído aí do Joclésio. Mas uma situação muito semelhante aconteceu com o Thales Magno, que é meu amigo. Tenho muita relação com ele, falo com ele até hoje. Todo mundo é teu amigo também, sim, hein? Vou te contar. Sim, você inclusive. Apesar de eu te odiar. Eu também. Mas o que acontece? O Thales Magno, ele era de um empresário, que era o Teteu. É o Matheus, é um amigo meu. Olha lá. Era empresário. Olha lá, até o Teteu Espíndola. É Teteu Espíndola? É ex-marido da Fernanda Gentil, tá? Ex-marido. Então é fraco de borracha, desculpa. Cala a boca, irmão. Cala a boca. Não, porque... E aí o que acontece? O Thales Magno era jogador de um empresário. Teteu, e ele teve pega no meu. E ele teve que se tornar jogador do Carlos Leite, cara. Isso acontece mesmo. É isso. Entendeu? Então, é uma situação que, enquanto não melhorar a política no Vasco, os fatores externos do Vasco, o Vasco não vai melhorar. Oi, fala. Deixa eu só completar em cima do que você está falando. O Vasco chegou a ter 150 mil sócios torcedores. Hoje são 59.017, número de agora, tá? O Vasco, assim como vários outros clubes, tem um site que mostra online a contagem dos sócios torcedores. Eu só queria falar sobre um expediente que está sendo muito utilizado por presidentes do Vasco. Cara, o torcedor do Vasco é super explorado. A construção do centro de treinamento, ela nasce de doação dos torcedores do Vasco, que doaram mais de muitos milhões, eu não vou lembrar se são 6, são 7, são 8 milhões, mas foi um crowdfunding gigante. Os caras doaram muito dinheiro, foram várias etapas, que garantiram a construção de um CT que, na teoria, vai revolucionar as coisas do Vasco. Até para construir um busto pro Roberto Dinamite, os caras pedem ajuda pro torcedor. E a contrapartida é zero, cara. Ser torcedor do Vasco só é melhor do que torcer pra Portuguesa. Porque o cara não tem time bom, o cara não tem time competitivo, o cara vai pra São Januário e só sofre, vira e mexe tem pancadaria, enfim. O que os caras dirigentes do Vasco dão de contrapartida pro torcedor do Vasco? O torcedor do Vasco é super engajado, é presente, mas só sofre. É muita maldade com esses caras. Por que o Carlos Leite não sai do Vasco? Por quê? Por que ele não sai do Vasco? Aquele filho da puta! Pela mesma razão! E a arquibancada está calada! Por que nossos jogadores, nossas joias, por que nossas joias são vendidas a preço de banana, porra? Porra, o Arthur Salles foi vendido por preço de berreta, porra! O Arthur Salles não tá lá, ele não pode falar. Eu vou pra arquibancada e vamos protestar! Vamos protestar! Por que o Galardo não joga? Por que o Galardo não joga, porra? Não, isso aí não é assunto! Eles estão desviando o foco! Vamos pra arquibancada! Vamos invadir então! Salgado! A gente aqui, olha aqui, a gente aqui é Vasco pra caralho! Domingo, 6 horas da noite, a gente tá aqui, porra! O que adianta isso? Ué, tu quer o quê, irmão? Eu e os caras dando tiro que a gente vai ter porra nenhuma! Quarta-feira, vamos pra arquibancada e protesta na transmissão da Globo.